Olá, amigos. Tudo bem? Na aula de hoje, nós vamos tratar da formação do sistema colonial tradicional, resultado da expansão marítima comercial europeia, que vai ocupar, conquistar e colonizar a América. Preste atenção neste cartoon. O problema do Brasil vem desde a descoberta. Verdade, se fôssemos colonizados por ingleses, hoje estaríamos melhor. Será correto este pequeno diálogo? Até o final desta aula, nós vamos ter a resposta. Por sistema colonial tradicional, entende-se um conjunto de relações de dominação da metrópole sobre uma determinada área, no caso específico, a área da América. Esse conjunto de relações vai estar baseado no pacto colonial, no direito de exclusividade comercial da metrópole sobre a colônia. Preste atenção neste quadro. Aí está, letra M, metrópole, parte dominante do sistema. Letra C, colônia, a parte dominada do sistema. E entre eles, um conjunto de relações denominado pacto colonial. Esse conjunto de relações tem por objetivo a acumulação de capital na metrópole. A colônia é obrigada a enviar para a metrópole matéria-prima e obrigada a comprar da mesma metrópole produtos manufaturados, auxiliando assim o processo de acumulação de capitais na Europa. Mas quando falamos de colônias, nem todas as colônias aqui na América foram idênticas. Vão se desenvolver dois tipos básicos de colônia, a chamada colônia de exploração e colônia de povoamento. Preste atenção no quadro. Colônia de povoamento, motivos político-religiosos, economia dinâmica. Quando falamos de uma área de povoamento aqui na América, estamos nos referindo a um processo de ocupação cuja motivação inicial não fora econômica, fora política. O século XVI na Europa é um século de perseguições religiosas, é a época da Reforma, contra-reforma. O século XVI na Europa é o século da intolerância política, é a época da afirmação do absolutismo monárquico. Assim, muitos que não podem exercer livremente a sua crença religiosa, que não podem exercer livremente seu pensamento político, abandonam suas terras e se dirigem para a América. É o caso da parte norte da América do Norte, desenvolvendo-se aí uma economia dinâmica, porque o ideal não é o enriquecimento próprio ou da metrópole, mas sim reproduzir aqui o modo de vida que existia lá. Diferentemente, será uma área de colônia de exploração. Preste atenção no quadro. Colônia de exploração, os motivos são econômicos e a economia é extrovertida. Quer dizer, a motivação inicial para a ocupação de uma área de exploração é econômica, quer dizer, a acumulação de capitais para a metrópole. Nesse sentido, a base econômica será a exploração de matérias-primas, a exploração de artigos que possam ser enviados para a metrópole e lá contribuírem para a acumulação de capitais. Vamos, a partir de agora, determinar, classificar e estudar de maneira mais calma a colônia de exploração. Preste atenção no quadro. Colônia de exploração, aspecto, economia complementar e plantation, latifúndio, monocultor e escravocrata. Por que complementar? Porque a principal atividade econômica de uma área de exploração é a de complementar a economia da metrópole, auxiliar a metrópole no processo de acumulação de capitais. Nesse sentido, a economia na área de exploração será altamente especializada, dedicar-se a determinados produtos que vão contribuir para a acumulação de capitais na metrópole. Plantation é o latifúndio, a grande propriedade. Monocultor, a especialização, cana-de-açúcar, caso do Brasil. Tabaco,
algodão, milho, um latifúndio, monocultor, escravocrata. A principal força de trabalho é a escrava. E falando em escravidão, vamos lembrar do tráfico negreiro. O tráfico negreiro será uma atividade essencial para auxiliar a metrópole na acumulação de capitais. Esse tráfico negreiro nós vamos analisar olhando o mapa. Do Brasil para a África era enviado aguardente ou tabaco, que seria depois trocado pelo negro africano, que seria embarcado para o Brasil na condição de escravo. Os negros serão enviados ao Brasil nos chamados navios negreiros, que Castro Alves, no século XIX, muito bem rebatizou de navios tumbeiros, em virtude do elevado índice de mortalidade que ocorria no interior do navio. Chegando aqui, os negros seriam vendidos como escravo, gerando assim o famoso trabalho-mercadoria. Primeiro, o ser humano, o negro, é encarado como uma mera mercadoria, trocada pela aguardente, trocado pelo tabaco. Depois, continua a mercadoria ao ser exposto e vendido nos mercados aqui no Brasil, para depois se transformar em força-trabalho, que por sua vez vai produzir uma outra mercadoria, o açúcar, gerando um lucro. Perceba que o tráfico negreiro é um componente essencial para a acumulação de capitais na metrópole. O trabalho escravo é lucrativo. É por isso que aqui no Brasil não vai ser usado como força escrava o índio, mas sim o negro. Nesse sentido, vamos ressaltar aqui o papel da Igreja Católica na colonização portuguesa do Brasil. A Igreja veio com a nobre missão de catequizar o índio. Reforma religiosa, a Igreja Católica estava perdendo fiéis, a colonização e a ocupação da América portuguesa e espanhola vai se mostrar um campo fértil para aumentar o número de fiéis. Daí o envio das ordens religiosas, carmelitas, dominicanos, principalmente os jesuítas. E aí vai surgir uma relação interessante. Cristão não pode ser escravo de um outro cristão. Sendo assim, a partir da catequização do índio ao cristianismo, o grande proprietário se vê obrigado a escravizar uma outra força de trabalho, no caso, a negra, alimentando o tráfico negreiro. Perceba que o negro nunca foi objeto de catequese da Igreja Católica. Vamos agora tratar especificamente dos aspectos econômicos de uma colônia de exploração, que é o caso do Brasil e o caso da América Espanhola. Preste atenção no quadro. Uma área de exploração tem uma economia extrovertida, enquanto que uma área de povoamento dinâmica. Na área de exploração, escravocrata, enquanto que em povoamento é livre. Quer dizer, numa área de exploração, a principal função é complementar a economia da metrópole. Para complementar a economia da metrópole, desenvolvimento da monocultura e do tráfico negreiro. Daí a força de trabalho principal ser a escrava. Já numa área de povoamento, isso não ocorre. Há um fortalecimento da economia interna de circulação monetária e o desenvolvimento do trabalho livre. Ainda há um outro aspecto interessante. Retomando o quadro, área de exploração, clima tropical, área de povoamento, clima temperado. Esse detalhe é interessante. A geografia vai nos auxiliar a retomar aquela ideia do cartoon. As metrópoles europeias que ocuparam e conquistaram as áreas coloniais estão em climas temperados. Espanha,
Portugal, Holanda, Inglaterra, França. Ora, se a principal função de uma colônia é complementar a economia da metrópole, essa colônia tem que produzir artigos que não existam na área metropolitana. Se a área metropolitana é de clima temperado, a área que vai complementar a economia tem que estar em área tropical. É por isso que uma parte da América, o caso, a América do Norte, que tem clima temperado, será a área de povoamento. O restante da América, que tem clima tropical ou subtropical, pode fornecer artigos que serão revendidos a altos lucros, altos preços na Europa, gerando o acúmulo de capitais. Retomando o cartoon. Aí está o diálogo. Percebeu? Na verdade, essa ideia de que se o Brasil fosse colonizado pelos ingleses, estaríamos melhor, é uma falácia, é um grande engano. Os ingleses fariam a mesma coisa que os portugueses fizeram aqui. Talvez não com a mesma eficiência. Só lembrando você, a Inglaterra colonizou os Estados Unidos, a parte norte da América, onde o norte da América, dos Estados Unidos, que tinha uma área temperada, será colônia de povoamento. Já o sul da mesma América, que tem uma área de clima tropical, nós vamos ter o desenvolvimento da plantation. O latifúndio, grande propriedade, monocultor, onde aí o principal produto será a agricultura do algodão e com mão de obra escrava. Percebeu? O que determina o que é colônia de povoamento ou exploração, na verdade, é o clima. Clima temperado, área de povoamento. Clima tropical ou subtropical, área de exploração. Não esqueça isso. Uma boa sorte, estude e até a próxima.